Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou num cenário novo, porque eu vou bater um papo com vocês. Eu acho que esse é um assunto que está cada vez mais em alta e também com tudo que tem acontecido da Amazônia, estão falando ainda mais. Então hoje eu vou dar vários motivos para vocês começarem a adotar o veganismo ou o vegetarianismo. Vou falar tudo sobre eles, vou falar qual é a minha relação com eles. Então se vocês querem bater esse papo comigo, vem comigo. Antes de tudo, eu vou explicar o que é cada um deles, porque eu acho que as pessoas ainda se confundem um pouco. Eu mesma me confundia. O vegetarianismo são as pessoas que não comem carne, peixe, frango, né? Mas que podem comer os seus derivados. E aí, dentro do vegetarianismo, a gente tem 4 classificações. 3 delas são em relação se a pessoa come ovos, se ela come leites e derivados ou se come os dois. E a 4ª classificação é o vegetarianismo estrito, que é a pessoa que não consome absolutamente nada de origem animal. Carne, peixe, frango, ovo, laticínio, nada. E aí a gente entra no veganismo. Só que o veganismo ele não se restringe apenas à alimentação, né? Então muitas pessoas que não comem nada de origem animal falam, eu sou vegano, mas não. O veganismo vai muito além. É um modo de viver, né? É uma escolha onde você tenta eliminar da sua vida todo tipo de crueldade, né, com os animais. Então, vai desde a alimentação, mas também roupas, cosméticos e tudo possível que tenha relação com os animais. Então, eu vou dar alguns motivos que eu tenho certeza que eu vou convencer vocês a começar a adotar o vegetarianismo e o veganismo. Então, vou começar contando uma historinha, tá? Antigamente, a base da alimentação dos nossos ancestrais eram muitos vegetais e também caçavam, obviamente. Mas você imagina, a pessoa caçava a própria comida. Você tem noção da quantidade de energia que eles gastavam para caçar aquele animal? Com os recursos que eles tinham, né, com as armas que eles usavam ainda por cima antigamente? Era muita energia. Então a própria pessoa caçava o próprio alimento. Era um animal livre que comia pasto e não essas rações, né, de hoje em dia, cheias de agrotóxico, enfim. Além disso, eles não comiam todos os dias carne, porque eles que tinham que ir lá caçar, né, era muita energia, era muito desgastante. Então, o que acontece? Hoje também a gente tem muito mais pessoas no mundo. Eu vi uma notícia esses dias no jornal que só o Brasil está com 210 milhões de habitantes. Então, o que a gente tem hoje? Muito mais pessoas que comem muito mais carne do que deveriam para o meio ambiente e que o próprio corpo também precisa e pode metabolizar, digamos assim. Então, para suprir todo esse consumo, a gente tem uma grande criação de gado hoje em dia. E isso tem um impacto. E aí é que a gente entra no meu primeiro motivo, que é o ambiente, é o meio ambiente. Eu vi um documentário, tem alguns anos, que foi isso que abriu minha cabeça para o impacto ambiental, né, do consumo de carne, que se chama Cowspiracy, ele tem no Netflix e ele é incrível. Ele não é um desses documentários que fala sobre abate de animais, porque eu tenho meio medo de ver essas coisas. Ele não é um documentário que fala disso, mas ele dá dados, assim, chocantes do impacto ambiental, gente. Parece brincadeira o que eu vou falar, mas tem tanta vaca, tanto boi, né, que a gente pode dizer que o pum da vaca, tá, que solta metano, contribui muito mais para a poluição da camada de ozônio do que os carros. As vacas, né, o setor pecuário, ele é responsável por mais ou menos 14% das emissões que afetam a camada de ozônio, que é o equivalente a um carro médio que ande 1.600 quilômetros. Ou seja, é bem chocante. E mesmo assim, as campanhas contra a poluição, né, não falam coma menos carne. Mas eles falam ande de bicicleta, prefira transportes públicos. Então tem alguma questão aí que inclusive eles falam nesse documentário que é uma questão financeira. Então é uma coisa bem complicada. Além da emissão dos gases, a gente tem uma grande área desmatada para a gente poder criar esse gado, para ter a pecuária. Que inclusive 70% do desmatamento da Amazônia é por causa da pecuária, né? É destinado à pecuária. E desses outros 30% que sobram, você tem um grande desmatamento para plantar comida para esse gado. A quantidade de comida plantada para alimentar o gado acabaria com a fome mundial, gente. É muita comida. É óbvio que a população mundial não viveria de basicamente 2 alimentos, né? Que é a soja e o milho, principalmente que são destinados à ração.
mas é uma grande quantidade de comida. E, inclusive, mais ou menos 97% do farelo de soja mundial e 60% do milho produzido mundialmente é destinado à ração do gado. Não é nem pra gente, sabe? Então, não é um sistema sustentável, porque hoje a gente precisa comer, né? Não precisa. Hoje a gente quer comer muito mais carne do que o ambiente e o nosso corpo precisam. Então, para isso, a gente precisa desmatar muitas áreas para criar o gado, para plantar comida para eles. E que, além disso, a gente tem um grande desperdício de água, um grande gasto de água para qualquer coisa da cadeia alimentícia animal. E é uma água que a gente chama água que você não vê, né? Porque você tem lá o teu hambúrguer em casa, o teu leite, mas você não sabe o quanto que gastou de água naquela cadeia inteira. É muita água. Por exemplo, para 1 litro de leite, você gasta mais ou menos 1.000 litros de água. Para 1 quilo de manteiga, 18.000 litros de água. Até no documentário, no Cowspiracy, eles comparam que para você comprar um hambúrguer, você gasta mais ou menos semanas de banho de água. Então, é muita água. E sabe de uma coisa? 10.000 animais terrestres por minuto são abatidos no Brasil. 10.000, só no Brasil, tá? 10.000 animais terrestres são abatidos por minuto. E aí o que eu penso, gente, é que a gente precisa urgentemente, pelo menos diminuir drasticamente o nosso consumo de produtos de origem animal. E aí muita gente fala, meu Deus, eu não vou consumir carne, e agora? Meu prato vai ficar incompleto, o que eu vou comer? Gente, você só não vai comer carne, você vai comer todo o resto. Porque a gente tem centenas de variedades de frutas, verduras, sementes, legumes, grãos, tudo, gente. É muita variedade. E o que eu acho interessante e que a maioria das pessoas falam é que quando elas tiram a carne da alimentação delas, elas abrem um leque ainda maior de alimentos. Porque eu acho que quando a gente come a carne, você fica restrito ali a um arroz, carne e batata, né? Você não tem uma variedade, você fica numa monotonia alimentar. Mas quando você começa a pensar em outros alimentos, gente, você abre muito mais o seu leque, sabe? Então eu acho que não tem como cair na rotina e acaba sendo muito mais nutritivo também. Você acaba comendo muito mais variedade. Então assim, a gente tem um impacto enorme no ambiente, mas ele não é o único impacto. A gente também pensa muito na sociedade, né? Eu falei até, já mencionei, que tem um desperdício de alimento, né? Porque grande parte desse alimento é destinado ao gado e que a gente só tem essa quantidade de gado hoje porque a gente incentivou esse crescimento para consumo, ou seja, naturalmente não haveria essa quantidade toda de gado. E além disso, fazendo a pesquisa para esse vídeo, eu vi que o setor pecuário é onde concentra a maior parte da mão escrava brasileira. Então, a gente também está incentivando, de certa forma, esse tipo de exploração. Um outro motivo é a ética animal, que eu acho que é a maior motivação das pessoas, o carinho pelos bichos, né? Porque eles sentem dor, eles sofrem, eles ficam tristes, eles têm emoção, eles têm os sentidos. Então, é a forma em que eles são criados em situações precárias. Às vezes tem bois que ficam aprisionados assim para não se mexerem e não criarem músculos e para isso a carne ficar mais mole. Os pintinhos, eles são jogados assim em umas esteiras e vão... Gente, é surreal. Eu já vi uns vídeos muito bizarros em que ele tá passando os pintinhos, né? Os machos não servem pra nada, então eles vão tirando assim, olha. Vai passando um monte assim numa esteira, eles vão tirando. Tem os testes em animais que eu, na minha cabeça, pensava assim, passa um testezinho aqui. Não, gente, é tipo enfiar um negócio no olho pra ver se no olho vai ter uma reação. Eles ficam sangrando, é uma coisa assim terrível. E todos esses animais, eles realmente sentem, da mesma forma que um cão da sua casa sente. O quarto motivo é a saúde. Diversos estudos, gente, correlacionam o consumo de carne com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, que a gente chama de diabetes, hipertensão, obesidade, né? E também vários tipos de câncer. Eu até tenho um livro que eu acho muito interessante, que eu recomendo todo mundo ler, que ele se chama Anticâncer. É uma história de um psiquiatra que ele descobre um câncer terminal na cabeça, assim, por acaso ele descobre. E ele começa a falar assim, gente, mas é só remédio que eu tenho que tomar? E naquela época, muitos anos atrás, você ainda não tinha muitos estudos, né, dos nutrientes, de tratamentos alternativos. Então ele mesmo começou a estudar e ele viu a questão de, sei lá, chá verde, várias coisas. E uma das questões que ele viu é que você reduzir o consumo de carne ou parar era bom tanto para você prevenir
quanto para você tratar um câncer. E além desse impacto todo na saúde, né, que eu digo na prevenção e tratamento de doenças, vocês, e se vocês também forem ver relatos de famosos aí na internet falando, vocês vão ver que tem muita diferença na pele, na digestão, no trânsito intestinal. É muito bom para essas doenças inflamatórias intestinais também. Disposição, tudo, gente, tudo muda. E, inclusive, o Felipe Neto, ele anunciou agora que ele vai tentar parar de comer carne, que tá tentando, né, que tá entrando nesse estilo de vida, de vegetarianismo e tudo mais, o que é incrível uma pessoa tão famosa se expor dessa forma, porque ele disse que ele perdeu contratos e que ele vai fechar os estandes dele lá de coxinha, o que é, nossa, do caramba, ele tá deixando dinheiro de lado pro bem comum, sabe? Eu até mandei uma mensagem pra ele e ele me respondeu, acho que eu já posso chamar ele de amigo. Ele tava falando que ele tem síndrome de Crohn e que isso tava complicando um pouco. E eu mandei uma mensagem dizendo que na verdade ia melhorar e ele me respondeu falando, não, mas tem food maps. Enfim, a gente conversou ali, aí eu mandei um texto gigante, ele me respondeu agradecendo, basicamente, mas eu acho que ele nem leu o meu texto, acho que ele foi só educado. Mas enfim, o impacto na saúde, gente, é muito grande. A digestão da carne é muito ruim. Fora os aditivos que hoje você tem. Como eu falei, antigamente, quando caçavam, era um animal livre, que comia o pasto, né? Então era um animal feliz e que estava comendo ali uma coisa saudável. Hoje em dia é um animal aprisionado, triste e que come agrotóxico, coisas transgênicas. E inclusive, gente, tem aquela questão do medo do colesterol, né? Hoje em dia, e você não vê, não existe colesterol em nada vegetal, mas tem o colesterol na carne. Então são várias questões. Além disso, também tem adição de nitrito e nitrato nas carnes para elas ficarem mais vermelhas, vermelho vivo, que é altamente cancerígeno também. Então, como começar essa mudança, né? Eu estou começando a minha mudança, já tem um tempo, através da alimentação. E aí eu fui enxergando novas coisas, né? Eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu nunca gostei muito de frango, carne. Eu não gosto do sabor, eu demoro muito mastigando. Não sei, nunca gostei e também percebia que me fazia um pouco mal, porque eu tenho uma digestão péssima de proteínas animais. Então, eu vi esse documentário, Cowspiracy, eu vi o impacto ambiental, é uma coisa que eu não sabia, e eu falei, cara, é o que eu precisava para tirar carne e frango da minha alimentação. E aí, assim que eu vi esse documentário, na verdade, na época eu fiquei vegetariana e a única coisa que eu comia era um ovo por dia. Então, nessa época eu fiquei bem direitinho. E aí, eu não sei porquê, mas eu voltei a comer peixe e frutos do mar. Hoje eu como, de vez em quando, peixe e frutos do mar. Eu não compro pra minha casa, não preparo pra mim, mas eu como normalmente quando eu tô viajando, porque eu sou um pouco curiosa em relação à culinária local. Mas eu vi uma palestra, recentemente, onde a pessoa falava assim, cara, quando você não para de comer carne ou qualquer outra coisa, né, frango, peixe, japonês, porque você simplesmente não quer, cara, é muito egoísmo. Você tá pensando só na tua vontade, só no que você quer, no teu bem, entende? Você não tá pensando no bem comum das outras pessoas, dos seus filhos, netos, bisnetos que vão nascer e vão estar vivendo nesse mundo, né, daqui a alguns anos. E não tá pensando no meio ambiente, nos animais, você não tá pensando em nada, você tá pensando única e exclusivamente na sua vontade, é um egoísmo puro. E aí eu falei assim, cara, acho que eu preciso me conscientizar. Então, o vídeo que eu tô fazendo hoje é não só um alerta para vocês, não só uma inspiração, uma motivação para uma mudança para vocês, mas também para mim, né? Eu acho que a gente tem que se ajudar nisso aí. E eu pretendo agora ficar vegetariana, comendo apenas ovo e evoluir para um veganismo, né? E aí, essa é a questão da alimentação, mas a gente também tem a questão, por exemplo, dos cosméticos. Então, também já tem um tempo em que vocês devem ter visto os vídeos, por exemplo, de cuidados com a pele. O meu primeiro vídeo para o meu segundo vídeo já tem uma mudança gritante, né? O meu primeiro é da minha rotina diária, depois o que eu faço para as manchas. E você vê que eu já uso coisas naturais, né, no segundo vídeo. Óleos essenciais, argila e bem mais coisas assim naturais e veganas, logicamente. Então é importante essa mudança na alimentação, nos cosméticos que você usa, tanto para o rosto, para o corpo. Os produtos de limpeza também, porque tudo que a gente utiliza não só podem ser testados animais, como também retornam ao ambiente, né? Quando a gente toma banho, quando a gente lava uma louça, quando a gente lava roupa, tudo retorna ao ambiente, polui o ambiente e prejudica a gente e os animais também.
E aí uma coisa que eu acho muito interessante do vegetarianismo, né, do veganismo, é essa questão de você aumentar o seu leque de alimentos, mas também você começa a se preocupar muito mais com o meio ambiente em relação a tudo. Você fala, carne desperdiça água, então você também começa a se preocupar com o desperdício de água, lavando louça, tomando banho. Eu acho que tudo, o descarte de lixo, você começa a se preocupar com o meio ambiente no geral. Isso é muito interessante. Outro passo é a questão de roupas, né? Tem muitas roupas de couro e tudo mais. Se você tem, só simplesmente não compre mais. É uma alternativa. E é isso, gente. Tem vários documentários legais que eu recomendo. O Cowspiracy, que esse é o do impacto ambiental, que é incrível, abriu muito a minha cabeça. Terráqueos, Water Health e A Carne é Fraca. Esses documentários são incríveis, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai mudar muito a cabeça de vocês. E eu quero que fique claro que não existe nenhuma restrição ao vegetarianismo, veganismo, e isso foi publicado agora. Gestantes, recém-nascidos, crianças, adolescentes, atletas, todos podem ser vegetarianos ou veganos, desde que você faça as substituições corretas, tenha um acompanhamento nutricional com um profissional, gente. Porque também não adianta nada você começar a ser vegetariano ou vegano fazendo substituições terríveis, né? Eu até falei isso pro Felipe Neto. Ai, gente, dei um esporro nele. Porque ele disse que as substituições que ele estava fazendo, né, vegetarianas, estavam prejudicando a síndrome de Crohn dele. E eu falei que, na verdade, depende. Porque, por exemplo, ele publicou no Twitter que na primeira noite dele vegetariano, ele não tinha o que pedir no iFood, que a maioria das coisas eram carne, e ele pediu uma massa. Eu falei, caramba, a massa é altamente inflamatória, vai fazer mal para qualquer pessoa, e principalmente para quem tem uma doença inflamatória intestinal. Então, qual é a substituição que você está fazendo, né? Então, tem vários mitos e verdades, por exemplo, em relação a proteínas, vitamina B12, ferro, cálcio, que eu posso fazer um vídeo e vou fazer sobre isso, para vocês verem que é realmente possível não ter carências nutricionais, você pode emagrecer, você pode ganhar massa. Gente, é possível tudo com a dieta vegetariana vegana, tá? Inclusive, tem vários atletas famosos que são vegetarianos ou veganos. A Serena Williams, Lewis Hamilton, Mike Tyson. Tem vários atletas e pessoas famosas que são. Então, independente se a mudança de vocês vai ser radical ou gradual, apenas comecem. Não precisam pensar também em um dia só inteiro sem carne, né? Porque também tem a iniciativa de segunda sem carne, que é incrível, mas tenta a maioria das refeições de vocês serem sem carne. Não precisa pensar só num dia inteiro, sabe? Tenta tirar a maior parte do que vocês puderem. E comecem pelo que vocês acham mais fácil. Então, assim, já vai cortando tudo que é mais fácil pra vocês, né? Seja de alimentação, tirar carne vermelha primeiro e frango, deixar o peixe pro final. Não comprar mais as roupas, usar cosméticos naturais. Deixa pro final o que é mais difícil, pelo menos, mas também não se esqueçam que às vezes a gente tá sendo um pouco egoísta. Eu também tô me incluindo nisso, tá? E é isso, gente. Tem várias receitas incríveis aqui no canal, veganas, e no meu livro também. Eu vou deixar aqui no iCard a playlist de receitas veganas. Gente, nessa playlist tem marmita vegana, doces, o que fazer com tofu, tem várias receitas diferentes com tofu. Enfim, tem muita coisa legal. Dá uma olhada que vocês vão amar, tá bom? E é isso, me contem o que vocês acharam desse vídeo, se eu consegui motivar um pouco vocês. E eu quero dizer que a gente tá junto nessa, porque eu também tô no meu processo de evolução e de caminhada para o vegetarianismo e veganismo. E se você gostou desse vídeo, se você se motivou de alguma forma, não se esqueça de curtir, mas principalmente compartilha hoje com o seu melhor amigo. Compartilha com o seu melhor amigo, se apoiem nessa, façam um grupo aí no WhatsApp dos melhores amigos, entendeu? Se ajudando, se motivando e vamos junto nessa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.